vejo crianças, adolescentes, jovens, vejo irmãs, vejo irmãos, e abraço a todos com a mais profunda e terna gratidão. Comove-me retornar a esta cidade, a esta casa, e estar com todos no estudo e no trabalho. Peço permissão para ser natural, simples, espontâneo, despretensioso. O tema em sequência, o dever. E não por acaso, posto que em Deus, em Cristo e no Espiritismo não existem acaso, coincidência, sorte, azar. Então direi que não por acaso este tema, o dever, encontra-se no capítulo 17 do nosso Evangelho, por título, Sede Perfeitos. Vamos constatando, cada um de per si e a seu tempo e a seu modo, que à medida em que evolutimos ou evoluímos, o dever aumenta, de tal sorte que, presentemente, todos nós, sem exceção, temos mais consciência, mais percepção dos nossos deveres agora do que há um século, ou há 2, ou há 10 séculos. E dentro de um século, ou 2, ou 10, a nossa percepção quanto aos nossos deveres aumentará substancialmente. Assim, pode-se avaliar o grau de evolução de um espírito também pela escala, pelo volume, pela sua postura diante dos deveres assinalados pela vida. É sobre isto que vamos refletir. Um tema, como os demais, vastíssimo, tão grande que não cabe numa palestra ligeira como a nossa. E eu vou trazer alguns tópicos do texto e juntos refletiremos sobre ele. Inclusive, um dos textos está ali. Eu acredito que antes da meia-noite a gente deva chegar naquela passagem que está projetada. A página começa assim:
E na frase já tem um certo conceito da palavra dever. Por isso, não me antecipei trazendo o conceito. Diz aqui, o dever é a obrigação moral. Está aí o conceito. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. Permitam-me reler. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. Dever, obrigação moral, também compromisso, responsabilidade, atribuição ou atribuições, ou ainda competências que eventualmente tenhamos. Porque a obrigação começa por mim, começa por nós. A vida é um dom de Deus. Deus, sendo dom, está implícito na palavra, mas podemos enfatizar o sentido, sendo um dom, é algo gratuito. Deus nos deu, nos dá tudo, especialmente a vida, gratuitamente, sem nos cobrar, portanto, absolutamente nada. Ele não cobra, ele não exige, mas nós, à medida em que vamos despertando a consciência, vamos nos cobrando, vamos nos exigindo, porque vamos percebendo que a vida, este dom gratuito, num pleonasmo intencional, é um dom precioso. Deus não faz nada inútil. Deus não faz nada sem finalidade. Ao receber um dom, assumimos uma dívida. Assumimos um débito. Assumimos deveres. O espírito lúcido vai aprendendo que não pode, portanto, pautar a vida pela negligência, pela omissão, pela indiferença, pelo descaso. Espírito desperto consciencialmente não deixa as coisas como estão para ver como é que ficam. Espírito desperto não empurra com a barriga, não tapa o sol com a peneira. Ele desenvolve a consciência de que a vida espera algo dele. Nossa vida, portanto, amores, é preciosíssima. É um bem indisponível.
temos aqui operadores do direito. E vamos recordar uma das classificações em torno dos bens. Há os bens disponíveis. Um exemplo, esta caneta me pertence. É um bem disponível. Eu posso jogar fora, vender, alugar, emprestar, doar, destruir. Esse bem me pertence. Foi adquirido com os meus recursos, fruto do meu trabalho. É meu. Mas a vida, para ater-me a ela agora, é um bem indisponível. A minha vida pertence à vida. A minha vida pertence ao universo. A minha vida pertence à humanidade. E não somente à humanidade encarnada na Terra, pertence à humanidade que está relacionada com o planeta. E podemos ir mais longe. A minha vida pertence à família universal. É um bem disponível e há de ser um bem útil. E para ser útil, atingir a finalidade, preciso ter consciência das minhas obrigações. Qual o papel que exerço como parte integrante de todas estas maravilhas cósmicas? Por esta razão, antes de cogitar dos deveres dos outros, eu preciso cogitar dos meus deveres, das minhas obrigações. Trazendo uma situação simples. Não tenho direito, para falarmos de nós aqui, de exigir a sua pontualidade. Cabe a mim ser pontual. É o meu dever, é a minha obrigação. Da sua obrigação, sabe você. E se você não sabe, saberá. Quando? Não sei. Onde? Não sei. Como? Não sei. Porque não é meu dever ser seu fiscal, ser seu policial. Embora pareça que possamos fazer isto. E o Evangelho nos diz já no introito. O dever vai ficar ainda mais claro o texto agora. É a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Em relação aos outros, não temos o direito de exigir, de impor. Consta do texto que não estamos falando aqui dos deveres profissionais. Está no conceito apresentado pelo Espírito. Ele está falando das obrigações morais, das obrigações relacionadas aos sentimentos, das obrigações relacionadas ao despertar da consciência, criaturas gregárias, sociáveis, que somos todos. Não estamos falando da hierarquia numa relação profissional, que é diferente.
Há deveres a cumprir por parte do colaborador que é pago para um determinado dever. Mas não é disto que o Evangelho nos está agora orientando. Eu cumpro os deveres que assumo com o dom que recebi de Deus. E agora que estou cumprindo ou me empenhando por cumprir os deveres que me competem, eu posso pensar em auxiliar você nos deveres que lhe competem. E seguindo, diz aqui, o dever é a lei da vida. O dever é a lei da vida. Consta mais adiante que o dever é o laurel da razão, é a láurea, é a aura da razão. Somente o espírito que atinge uma condição minimamente racional assume deveres. Portanto, a pedra, no sentido do Evangelho, a pedra não tem deveres a cumprir, embora tenha funções. O mineral, o vegetal, o animal não tem deveres morais a cumprir, porque eles ainda não atingiram o patamar ao ponto de despertar conceitos, princípios que promovam um interrelacionamento inteligente, equilibrado, saudável, harmônico, justo. Eles não têm estas noções, portanto, estão exonerados, desobrigados, moralmente falando. Mas, sem falarmos em obrigação moral, vamos recordar o já dito: tudo tem finalidade. Deus nada faz inútil. Então espera-se que a pedra cumpra as suas funções. Espera-se que os vegetais, que os animais cumpram as finalidades que determinaram a sua existência. Espera-se que a cadeira que vocês estão utilizando cumpram a finalidade a que se destina. Espera-se que o microfone, que o livro, que a caneta cumpram as finalidades a que se destinam. Nós não podemos exigir nada das coisas materiais, mas tudo é feito, tudo é pensado para que as coisas funcionem e a engrenagem da vida favoreça a nossa presença na terra. Se o piso não atingir a sua finalidade, se o teto, se a iluminação, se a ventilação não atingir a sua finalidade, é o caos. Pois é o que ocorre toda vez que o espírito, ciente das suas obrigações, não as cumpre. Ele promove o desequilíbrio, a desarmonia. O cumprimento das nossas obrigações é regra básica de convivência para que uma harmonia mínima se faça e a vida seja exequível na terra. Mais adiante, dirá a mensagem que o dever é muito difícil de cumprir-se.
O Espírito reconhece esta dificuldade. E ele diz, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. É difícil cumprir os deveres, porque ele está em antagonismo com, diremos nós, traduzindo o que está aqui dito, com o egoísmo. Para que sejamos fiéis às obrigações, teremos que nos esquecer por um momento. Isto está posto ali. Atingiremos aquele momento. E por isso, já a mensagem começa, cogite dos seus deveres. O outro não tem o dever de me amar. O outro não tem o dever de me servir. O outro não tem o dever de me atender num setor ou no outro, enquanto ele não despertar para estes deveres. Mas se eu já percebo estar desperto para estes deveres, que eu trate de cumpri-los. Independentemente de o outro estar atento para as suas obrigações ou não. Cumpro as minhas obrigações e ele responderá pelas deles. Então, não é possível conciliar o egoísmo com o cumprimento dos nossos deveres, porque faz parte do rol das minhas obrigações cuidar de mim e cuidar de você. Já disse isto aqui, mas vale a repetição. Uma coisa é eu te amar. Outra coisa é eu me amar em você. Quando eu te amo, eu amo você. Como você é, com as suas necessidades, com as suas carências, seus conflitos. Você. Mas quando eu me amo em você, você deixa de ser o sujeito do meu amor para ser o objeto da minha satisfação. Você só tem significação se vier ao encontro dos meus anseios. Se você frustra as minhas expectativas, eu poderei até pensar, não te amo mais. Na verdade, eu não te amava tanto quanto supunha antes. Eu estava iludido quanto a isto. Então, uma coisa é eu amar o outro, outra coisa é eu me amar no outro, esperando que o outro viva em função de minhas carências, de meus conflitos, de minhas expectativas. Vale a pena recordar. Uma vez, Jesus disse para uma mulher, usando uma expressão suave, para uma mulher vendedora de ilusões, que mercadejava o corpo. Jesus disse para ela, eu te amo. E ela, que confundia Jesus com aqueles homens aos quais ela atendia, falou para ele, é mentira que você me ama. Todos os homens dizem a mesma coisa. Se locupletam, atendem-se e vão-se. E me deixam vazia, solitária, frustrada, carente. E Jesus, que conhecia os homens que aquela mulher conhecia, disse para ela, é verdade, eles se amam
em você. Eu não. Eu amo você. O que é muito diferente. Está dito aqui, queridos, que dever é um sentimento. E por isso, a mensagem não está associada a uma obrigação numa relação profissional. É um sentimento, ou seja, é a alma que vai despertar para a necessidade de cumprir os compromissos assinalados pela vida. A alma passa a sentir esta necessidade de ser útil, de ser boa, de escolher o bem, porque, em síntese, o dever consiste no bem desinteressado, no bem incondicional que possamos praticar. O dever é todo o bem, é toda utilidade, toda ação nobre que o espírito pratica desinteressadamente ou com o único interesse de fazer o bem para ser bom, de fazer o bem para ser útil, de fazer o bem para cumprir a finalidade a que se destina a sua presença na terra. Aquele que vai expandindo a consciência do dever, eu vou te passar três palavras numa frase. Aquele que vai crescendo na compreensão do dever, ama, serve e passa. Ama, serve e passa. E continua amando, servindo e passando. Ele não se prende, ele não prende, ele não exige, não impõe, não condiciona, não espera. A gratidão do outro, as gratificações que possam advir do bem feito, ocorrem naturalmente. É um sentimento. E está dito aqui que a alma precisa amar o dever. Então não é o dever pelo dever. Vamos pensar na maternidade, na paternidade, na relação entre cônjuges, amigos, companheiros de trabalho. Nós precisamos estar aqui com alegria, com satisfação, com prazer. Amar o que fazemos, para que não se torne um peso, uma coisa árida, estéril. O amor eleva. O amor é leve. Procure uma canção de Moacir Camargo, se alguém até quiser procurar aí agora, no Zap, na internet, localizará. A música Ama, de Moacir Camargo, das músicas mais lindas que fala sobre o amor. Ama, Moacir Camargo. E começa exatamente assim: ama porque o amor eleva. Viverá no céu, nas regiões superiores, sem pisar o chão. Ele continua dizendo assim. E mais adiante ele vai quase fazer um jogo de palavras, dizendo: o amor eleva, o amor é leve, é suave, né? Então, amar tudo que fazemos. É preciso que eu esteja aqui sentindo a emoção da primeira palestra, das primeiras palestras.
Eu preciso subir essas escadarias com gosto, com satisfação, percebendo o quão isto é essencial para a minha qualidade de vida. Não pode ser um peso, um fardo, uma dificuldade. De novo, meu Deus, já apliquei 3 passes, tem mais um para aplicar. Não pode ser esse o sentimento, né? E isso nos faz evocar Emmanuel, quando afirma o exercício ou a prática do verdadeiro amor não cansa o coração. Vamos repetir: o exercício do verdadeiro amor não cansa o coração. Então, porque amar não é cansativo. O que torna cansativo amar não é o amor, são os nossos sentimentos inferiores que permeiam o amor que experimentamos. A gente vai ficando velho e começa a repetir as coisas, né? E vai ficando velho e não lembra que o fulano já falou aquilo. Então, espero que você se lembre. Então, a gente vai aprendendo com a vida isto, que o amor não pode se cansar. O que me leva ao cansaço é o egoísmo que eu coloco no amor que eu vivo. O que me cansa são as exigências que eu estabeleço quando amo. Não é o amor que está me cansando, são as exigências. O que me cansa não é o amor, é a vaidade que eu coloco, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba, que eu coloco quando amo. Porque não é um amor puro, escoimado das impurezas instintivas, primitivas. Vamos para a frase, senão dá meia-noite e a gente não chega nela. Vamos avançar. O homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Vamos refletir rapidamente. O homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas. Porque ele agora já tem consciência do dom a que me reportei. Ele sabe que assumiu uma dívida com o dom gratuito que ele recebeu. Deus não cobra, não exige, mas isso não nos exonera das nossas responsabilidades. Eu vou sentindo necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as bênçãos que porventura eu vá amealhando ao longo da minha trajetória evolutiva, devo-as a Deus, que me deu a vida como ponto de partida para a conquista de tudo o mais. Por isso, a vaidade, a vanglória, são atitudes infantis, imaturas, do tipo, não, eu consegui tal coisa porque trabalhei, porque estudei, sim, mas precedendo o nosso esforço, tivemos antes o dom gratuito de Deus e tudo que acompanha esta dádiva. Então, amar a Deus. E se amamos a Deus sobre todas as coisas, como propõe o Evangelho, nós vamos aurir em Deus tudo o de que necessitamos. E eu vou estabelecer com vocês uma relação saudável,
Porque eu vou me relacionar com você, não porque você vai suprir as minhas carências, vai atender os meus caprichos, a minha ilusão, minha fantasia, meu egoísmo. Eu não vou te procurar porque você tem o que eu preciso. Eu vou te procurar porque eu tenho alguma coisa do que você precisa, porque eu conquistei isto em Deus. Então é uma relação saudável, de doação, de entrega, até ao sacrifício. Quem aure em Deus tudo o que necessita, pode dar-se aos outros, certo de que não se empobrecerá por amar, não se empobrecerá por entregar-se, por doar-se, porque Deus nunca está pobre, e se a sua relação é permanente com Deus, Ele que se desfaz dos bens, Ele que se doa, que se entrega, está em contínua conexão com o Pai, e do Pai recebe tudo o que necessita. Num estágio da nossa evolução, eu preciso te amar como me amo. Isto está no Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. É um estágio do amor, não é o estágio máximo. Amar você como me amo, respeitar você como me respeito, ser gentil com você como me esforço por ser gentil comigo, não é o estágio último. O estágio último do amor é aquele proposto pelo Cristo, quando Ele escreve: um novo mandamento vos dou. Depois de ter proposto que nos amemos uns aos outros, como nós nos amamos, Ele vai ampliar, nos propondo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Ou, no presente, amai-vos como eu vos amo. É um outro estágio da nossa capacidade de amar. E vejamos a dificuldade em que a humanidade se encontra. Mal nos amamos, mal amamos o próximo. Ainda vamos precisar de tempo para amarmos até ao sacrifício, amarmos até à renúncia, amarmos até ao esquecimento de nós mesmos. Porque, em verdade, ao amar as criaturas, como o Evangelho está nos propondo hoje, não é um desprezo por mim, não é um descaso para comigo, não é uma indiferença para comigo. Eu sei que estou atendido, eu sei que Deus me supre e suprirá sempre. Eu não preciso estabelecer uma relação esperando que você me ofereça aquilo que muitas vezes você não tem para me oferecer, ou tem, mas não quer me oferecer. Então a criatura que ama a Deus se planifica, se satisfaz, está atendida. E agora que ela está satisfeita, atendida, a caminho da plenitude, ela pode amar os outros, sem exigir da incompletude do outro alguma coisa para a sua plenitude. Está difícil entender esse pensamento? Não. Então a gente não espera de um ser incompleto aquilo que vai nos completar.
porque o que vai nos completar não vem de um ser tão incompleto quanto nós. Nós vamos buscar o que nos completa no pleno amor de Deus. E aí nós falamos os 3 estágios do amor: amor de completude, amor de amplitude e amor de plenitude. Um dia a gente volta a falar sobre isso. Sorria, as nossas reflexões terminaram. Eu sempre prometo terminar às 8:50, mas não consigo, viu? Mas que Jesus tenha sempre um olhar de misericórdia para conosco. Muita paz. Até maio, se Jesus permitir. Obrigado pela sua presença, que é sempre um estímulo que se renova.